Olá a todos, eu sou Fernando Rafael Haddad, monitor da disciplina de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Estou sendo orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Hoje abordaremos um paciente com icterícia. Vale lembrar que esse material é destinado para estudantes de medicina e médicos. Nós temos uma paciente de 59 anos, negra, viúva, enfermeira, católica, natural e residente de Niterói. Ela vem com uma queixa de olho amarelo. Ela relata que teve início de icterícia na esclera, com colúria, prurido intenso, difuso, com pior acometimento em faixa de abdômen doce, associado a dispneia em grandes esforços, iniciados há 10 dias. Nega a colia, febre, dor abdominal e aumento do volume abdominal. Referiu diarreia de longa data e sem piora recente. Como história patológica pregressa, ela teve uma cite de pequeno volume com conduto expectante, um cálculo biliar em exame externo, diabetes tipo 2 diagnosticada há 12 anos, em uso de insulina basaglar, hipertensa há 20 anos, com uso de carvedilol, espironolactona e amlodipino, histórico vacinal completo e nega transfusões e alergias. Na história fisiológica, como alteração, nós temos uma diarreia crônica há 2 anos, em uso de loperamida 4 vezes por semana. Ela nega sangue, muco e alterações na cor das fezes, e de história familiar, nada digno de nota. Na história social, ela teve um alto consumo etílico dos 15 aos 23 anos, mantendo desde então etilismo social, nega tabagismo e uso de demais drogas e pratica atividade física 5 vezes na semana. Inicialmente, no exame físico, na ectoscopia, ela está lúcida, orientada, colaborativa, mas o que temos de alteração é essa icterícia em 4 cruzes, a cianótica perceptivelmente desidratada, mas sem demais alterações no exame físico dermatológico, na ectoscopia. No aparelho cardiovascular, sem alterações, e no aparelho respiratório também. No abdômen, nós temos um abdômen globoso, sem hérnias, indolor à palpação, maciez predominante, com fígado palpável, com maciez na linha hemiclavicular direita, a 6 cm abaixo do rebordo costal, com base não palpável, ruídos hidroaéreos normais e sinal de piparote positivo, indicando ascite. No exame neurológico, nenhuma alteração, o paciente está alerta, orientada, reflexo pupilar normal e não apresenta flapping. Primeiramente, a gente tem que abordar o risco de vida da nossa paciente, se ela tem um risco iminente de morte ali. Primeiramente, no A do ACLS, nós temos que a via aérea dela parece estar pérvia, por conta da ausência de estridor, rouquidão, que indicariam obstrução da via aérea. No B de briefing, da respiração, ela não tem sinais de insuficiência respiratória, como taquipneia, desaturação, dispneia. E na circulação, ela não tem sinais que indiquem choque cardiogênico de qualquer forma, por conta da ausência de hipotensão, ausência de dor precordial e ausência dos 5H e 5T, que são acidose, hipercalemia, hipovolemia, hipóxia, hipotermia, tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, trombose coronariana, pneumotórax, tóxicos, enfim. No D de disability, o exame neurológico dela está sem alteração. E na exposição a toxinas, ela também não indica nada disso. Então a gente precisa fazer nossa lista de problemas. A gente vai dividir em subjetivo, que é o que o paciente conta, e objetivo, que é o que a gente vê no exame físico. A gente tem icterícia, colúria e prurido intenso, e essas 3 alterações nos direcionam para uma síndrome colestática. A gente tem também dispneia, diarreia, o cálculo biliar que ela conta e o etilismo. No objetivo, a gente observa a hepatomegalia, a ascite e realmente a icterícia que está em 4 cruzes. Primeiramente, vamos abordar a icterícia. A icterícia ocorre por acúmulo da bilirrubina. E ela tem duas divisões, a indireta e a direta. A gente já sabe e a gente pressupõe que ela está ocorrendo por acúmulo de bilirrubina direta, as custas de bilirrubina direta, por conta daquela síndrome colestática que a gente falou. Mas se ela tivesse um acúmulo de bilirrubina indireta, ela poderia ocorrer por aumento da hemólise, numa doença autoimune, num problema na hemácia com eritropoiese ineficaz, presente, por exemplo, na anemia falciforme, na talassemia e na deficiência de G6PD. Mas nessas condições, a bilirrubina normalmente não passa de 5. Infecções, como a malária, mas ela não diz que esteve em local endêmico de malária, e toxinas também podem causar essa icterícia. Mas síndromes hereditárias também iam cursar com defeitos na captação e conjugação da bilirrubina. Aparentemente não é o caso da nossa paciente. Agora, o acúmulo de bilirrubina direta, como eu disse, ela ocorre quando tem colúria, acolia e o prurido.
indicando uma síndrome colestática. Esse acúmulo de bilirrubina direta, ela pode ocorrer por um dano hepatocelular, um dano no hepatócito, que ocorre na hepatite viral aguda, na infecção pelo vírus do Epstein-Barr, no citomegalovírus. Só que nessas condições, o AST ele normalmente passa de 500, podendo chegar até 1000. A esteatohepatite não alcoólica também pode acontecer, e na hepatite alcoólica, que é uma possibilidade de nossa paciente. Nesse caso, a relação AST por ALT é de 2:1 normalmente. Fármacos, principalmente paracetamol, que é o mais comum, podem causar um dano celular. E também a hepatite autoimune. Agora, numa síndrome colestática, a gente teria um AST e ALT normalmente abaixo de 8 vezes o valor de referência. E como é que a gente pode diferenciar se essa colestase é intra ou extrahepática? A gente pode ir nossa mão da ultrassonografia. Se nessa ultrassonografia de abdômen superior tiver presente a dilatação da via biliar, a gente pode pensar que é uma colestase extrahepática, que pode ser causada por neoplasias ou litíase. A litíase é uma possibilidade na nossa paciente. Vale lembrar que na cirrose, o AST e o ALT podem estar normais. Agora, com relação à ascite, nós temos 6 causas de aumento do volume abdominal. Fetal, numa mulher grávida, fatal tumor, um tumor, uma neoplasia de crescimento rápido, fezes por obstrução intestinal, fluid, que é a ascite, que a gente está mais suspeitando na nossa paciente, de acordo com o piparote positivo, fat, que é o acúmulo de gordura abdominal, e flatus. Como é que a gente diferenciaria a causa da ascite nessa paciente? A paracentese diagnóstica poderia nos ajudar. Ela tem algumas indicações. No nosso caso, a internação hospitalar nos direciona para que a gente descubra qual é a causa daquela ascite. Essa paracentese, pedindo albuminas, proteínas totais, citologia, citometria, enfim, ela poderia nos diferenciar entre transsudato e exsudato. A insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ela cursaria com edema de membros inferiores, coisa que não está presente no exame físico da nossa paciente. A cirrose, nesse caso, é muito importante, porque a CIT, em presença de icterícia, nos direciona ou para cirrose ou para neoplasia com disseminação peritoneal. Uma síndrome de hipertensão portal também poderia acontecer, e a síndrome nefrótica, mas ela teria um edema generalizado. Se fosse um exudato, a gente pensaria em infecções ou neoplasias. Agora, com relação à dispneia, a gente pode ter várias causas para dispneia. O coração pode estar afetado, mas a gente acharia outros achados cardiovasculares. O pulmão pode estar acometido, mas o exame físico e história também não nos direcionam para isso. E uma compressão extrínseca, que é a possibilidade mais plausível para a nossa paciente, por conta da ascite. Como plano investigativo e terapêutico, para a gente elucidar nossas hipóteses diagnósticas, no laboratório a gente poderia pedir um hemograma, eletrólitos para ver se sódio e potássio estão alterados, proteínas totais e frações, incluindo a albumina, em que a albumina ela pode estar baixa em condições como cirrose. Se ela estiver normal, ela poderia estar indicando uma hepatopatia aguda. O AST-LT, como a gente já mencionou, para ver o padrão de acometimento hepático. A bilirrubina, para a gente diferenciar se é direta ou indireta. Fosfatase alcalina e gama-GT, para a gente ver se tem um dano canalicular. Ureia creatinina, para a gente averiguar se tem um dano renal. E tempo de protrombina, em que, se tiver um alargamento desse tempo de protrombina, a gente poderia pensar em deficiência de vitamina K por conta de uma cirrose. Na imagem, ultrassom de via biliar e de abdômen superior poderia elucidar, como eu já tinha falado, para ver se tem colestase, se tem dilatação das vias biliares. Só que uma TC, neste contexto, dado nossas hipóteses de cirrose, ela é muito importante, porque poderia ter alterações que nos direcionariam para esse diagnóstico. No caso, se a gente suspeitasse também por coledocolitíase, a CPRE, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ela seria um exame diagnóstico e também terapêutico, se fosse um caso de coledocolitíase. Nos exames laboratoriais, a gente tem um AST-LT elevados, mas nem tanto para a gente indicar uma hepatite viral. O gama-GT e fosfatase alcalina, que indicam um dano canalicular. A bilirrubina direta aumentada, bilirrubina total aumentada, as custas de bilirrubina direta, como a gente suspeitava, plaquetometria apresentando plaquetopenia, e o tempo de protrombina alargado, como nossa suspeita de cirrose.
Nas sorologias que poderiam causar a hepatite, por exemplo, o vírus da hepatite C não reagente, o RNA dele, mas o anti-HCV reagente, indicando um contato prévio com a hepatite C. E a hepatite C tem muita chance de virar crônica, causando cirrose. HBsAg não reagente e o anti-HBs de 13,5. Nos exames de imagens, na TC, a gente tem um pequeno derrame pleural direito associado à telectasia compressiva do parênquima pulmonar e fígado de dimensões normais, de contornos irregulares por provável hepatopatia crônica, sem sinais de coledocolitíase. Então a gente já percebe que nosso problema não é coledocolitíase, mas sim talvez uma cirrose, uma hepatopatia crônica. Como conclusão, a gente tem uma paciente que teve contato com o hepatite C e que teve cirrose como complicação.